Fala, torcedor vascaíno, o Vasco venceu ontem o Cuiabá pelo placar de 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado pelo Brasileirão, que era da 19ª rodada. O Vasco venceu esse jogo, um jogo que era muito importante. O Vasco voltou a vencer após 8 jogos sem saber o que era uma vitória. Então é muito importante para o decorrer do campeonato. E agora vamos visar a Copa Libertadores da América. Para o ano que vem, o Vasco pode se classificar, o Brasileirão pode virar G8, e a gente pode ver a tabelinha aqui também no nosso vídeo de hoje. A gente vai fazer uma análise sobre o jogo de ontem, comentar um pouquinho do que eu achei sobre o jogo de ontem, dando a minha opinião e minhas expectativas que eu tinha antes do jogo e o que aconteceu durante o jogo, tá? Então é mais ou menos isso. Conto com o like de vocês, a inscrição de vocês também é muito importante. Vou colocar na tela também a tabela do Brasileirão, como ficou após essa vitória do Vasco, que é muito importante também essa vitória. O Vasco voltar a vencer, pegar o ritmo ali no Campeonato Brasileiro novamente. A gente estava meio que muito focado na Copa do Brasil. Infelizmente fomos eliminados, mas acontece também, tá? Mas primeiramente, você que está chegando agora no nosso canal, o meu nome é João. Você não me conhece, meu nome é João. A gente faz vídeo de notícias, lives todos os dias, de segunda a sexta, vídeos todos os dias, de segunda a segunda, aqui no nosso canal Sentimento Vascaíno, tá? Então sejam muito bem-vindos no nosso canal aqui. É um canal de notícias, de informações, de torcedor realmente, de torcedor vascaíno, tá? E aí, uma análise um pouquinho, um comentário um pouquinho sobre o jogo de ontem. É um vídeo aqui típico, né? Porque não tem informação, nada do tipo. Somente vamos trocar o papo, conversar um pouquinho sobre a partida de ontem, o que eu achei, dando a minha opinião. Vamos lá, cara, o que eu achei do jogo de ontem, tava com uma expectativa, a gente fez uma live pré-jogo muito maneira com o nosso amigo Leco do Fala Vascão, né, no meu canal, no canal dele, deu muito bom. Então muito obrigado a todo mundo que participou na livezinha, quem não participou pode assistir também no card que vai aparecer no início do vídeo aí também, tá? Fizemos uma live pré-jogo, o Leco tava direto São Januário, eu aqui de casa, a gente fazendo essa livezinha, trocando essa ideia com vocês. A expectativa nossa era muito grande pro jogo de hoje, o Vasco jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, na minha opinião, particularmente, se tinha um time que merecia essa vitória, essa classificação para a Copa do Brasil para a final, era o Vasco. Era pelo menos, é o que eu falava pro pessoal, né? O pessoal questionava, como que a gente vai chegar numa final da Copa do Brasil com Maicon e Léo na zaga, sabe? Realmente, é muito difícil, né? Porque o Maicon e Léo são muitos jogadores limitados. Mas, cara, foi o que eu falei, pessoal. O que a gente não tem de habilidade, o que falta de habilidade, de qualidade, a gente tem de raça, de disposição e etc. Você viu o jogador do Vasco, os jogadores do Vasco se entregando o tempo inteiro, né? É um jogo da Copa do Brasil. Infelizmente não aconteceu que a gente classificou. Então o foco do Vasco, tava com medo para esse jogo de agora contra o Cuiabá, era somente após essa eliminação, né? Do Atlético Mineiro. O quanto que esse resultado ia abalar esse time do Vasco, etc. Teve algumas informações de alguns jornalistas que o vestiário não foi tão bom, os jogadores se cobraram muito e tudo mais, né? Que é normal também, tava todo mundo frustrado, não só jogadores, mas completamente a torcida do Vasco inteira, que eles fizeram a gente acreditar, né? Realmente, a gente sabe que o nosso elenco é limitado. Dos 4 times que estavam ali semifinal, Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, o Vasco, pra mim, na minha opinião, era o elenco mais fraco, né? Mas a gente tinha muita disposição, a torcida do Vasco estava faminta por título, tá faminta por título, e vai chegar nessa hora também, tá? Vai chegar nessa hora, chegou a hora do Fluminense, chegou a hora do Botafogo, já chega a nossa hora também de gritar campeão novamente, né? Com título grande. Então, comentando um pouco sobre a partida de ontem, tava com expectativa muito grande. Eu até falei que o placar seria 1-0 meu palpite, porque tava uma expectativa muito grande mesmo. O Cuiabá é um time muito inferior ao nosso time é limitado, o Cuiabá então nem se fala, né? Por mais que o nosso time é reativo, o time do Vasco é reativo, a gente conta mais com o adversário avançando, atacando um pouquinho mais no nosso ataque, e a gente, no contra-ataque, roubando a bola, etc., a gente é um time reativo, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade quando a gente enfrenta times pequenos. Times pequenos que eu falo, elencos mais limitados, sabe? Por exemplo, Cuiabá, Juventude. O Juventude a gente teve muita dificuldade para criar jogadas. O Vasco tem uma certa dificuldade de criar jogadas. Como a gente viu contra o Cuiabá ontem também. O jogo do Vasco, a expectativa era 3-0, foi 1-0 somente. E pra mim, na minha opinião, o Vasco não jogou bem. O Vasco jogou mal contra o Cuiabá ontem. Mas graças a Deus o que importa é o resultado, né? O que importa é o resultado e deu tudo certo no final de tudo. Mas que o Vasco não jogou bem, ele não jogou bem, né? A partida do Vasco ontem contra o Cuiabá. Mas, cara, falar pra vocês
Resultado bom, excelente resultado para voltar a confiança dos jogadores, né? Eu tava com medo, particularmente esse medo dessa confiança dos jogadores ter ido embora, mas ó, a torcida do Vasco ajuda demais, é um apoio sem fim, a torcida lotando mais uma vez o estádio, com uma chuva que não tava ajudando o campo também novamente, choveu contra o Atlético Mineiro, choveu contra o Cuiabá agora também, então é importante, né? Esses pontos a gente pode colocar na tela, falar para vocês e debater um pouquinho. Agora falando um pouquinho sobre o jogo, cara. O Vasco, na minha opinião, não começou bem, né? A gente não jogou bem. O jogo todo a gente não jogou bem. Teve alguns momentos que a gente tinha chance de fazer gol sim. Teve aquela chance do Léo ali que era de cara pro gol e etc. Que ele infelizmente perdeu. Teve, se eu não me engano, a chance do Verratti também, que teve, que o zagueiro infelizmente cortou bem na hora. Teve algumas chances que o Vasco teve. Não tem teve gigantescas chances, mas teve algumas chances realmente, né? Mas nada além disso, né? Eu esperava mais do Vasco ontem contra o Cuiabá, por o time do Cuiabá ser mais inferior ao nosso. Só que a gente tem essa certa dificuldade que eu falei para vocês de criar jogadas, porque o nosso time é reativo. Então o nosso time, ele meio que espera o adversário criar jogadas, e a gente vai no contra-ataque, e seja o que for. É um time reativo. Ele precisa que o outro time esteja, faça a ação e a gente reage, sabe? É basicamente isso, né? Esse time do Vasco. E aí, quando a gente joga contra times menores, times que são inferiores ao nosso, elencos inferiores ao nosso, a gente tem que pôr nosso jogo, né? Obviamente, dentro de casa também é muito importante. E aí, quem vira o time reativo é o time adversário, né? Que vai dentro do São Januário. Por exemplo, Cuiabá, um time reativo, que jogou no São Januário, esperando o Vasco atacar e tudo mais, e achar um buraco ali, tentar uma oportunidade, etc. Né? Isso faz parte do futebol, que foi contra o Juventude, a mesma coisa, né? O Juventude não jogou bem, o Vasco não jogou bem também. O Juventude conseguiu um gol no início do jogo, a gente conseguiu um gol logo em seguida. Mas o Vasco não conseguiu impor seu jogo. O Vasco tem uma certa dificuldade nisso, né? Então é mais ou menos isso, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o jogo, cara, achei mais uma partida abaixo do Felipe Coutinho. Não jogou bem a partida de hoje, de ontem, no caso, perdão. Contra o Cuiabá, não jogou bem o Coutinho. Pra mim, segundo tempo, a gente fez o gol e a gente completamente recuou. O que eu acho muito errado a gente recuar. Eu não concordo com isso. Nunca na minha vida vou concordar. O time recuar. Pelo menos tinha que fazer uns 2 gols ali. E aí, beleza, ficava tranquilo. Mas não recuar também. Porque recuando, você chama o adversário pro seu campo. Isso não pode acontecer, né? Na minha opinião, é o errado, né? Isso não pode acontecer nunca. Mas, enfim. E outra, Rafael Paiva também, na minha opinião, errou nas mudanças. Pra mim, não tinha necessidade nenhuma de colocar o Jair nesse jogo contra o Cuiabá. Tava 1-0 somente pra cá. Se tivesse 2, 3-0, tava tranquilo. Podia colocar o Jair e tudo mais. Pô, um jogador que tá 8 meses parado, 8 meses sem atuar. E, pô, vai colocar ele num jogo desse contra o Cuiabá? E tava 1-0 ainda. Entendeu? Não faz tanto sentido. E aí ele colocou 3 volantes dentro de campo. O Rafael Paiva, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Jair. E ele colocou o Matheus Carvalho mais pra frente como meio campista. Só que o Matheus Carvalho não tava conseguindo segurar a bola. Ele tirou o Leandrinho, que tava com muita cãibra, e tirou o Felipe Coutinho. Aí colocou o Maxime e, se eu não me engano, quem foi mesmo? O Jair. Na minha opinião, era colocar o Maxime lá na ponta no lugar do Leandrinho, que tava jogando, e o Dimitri Payet no lugar do Coutinho, simplesmente, né? Só que o Rafael Paiva não fez isso, e fez isso só depois. Colocou o Payet, e o Payet jogou muito bem, né? Payet jogou muito bem, inclusive foi ovacionado. Esses dias teve informações sobre o Payet, que ele podia sair do Vasco e tudo mais, rescisão de contrato, etc. E o Payet entrou muito bem, realmente, fez alguns lances ali muito maneiro. E onde o Escolino colocou, após o término da partida, Dimitri Payet fez o gesto de aqui é meu lugar. E conto aplaudir a torcida vascaína em São Januário, tá? Tem um vídeo aqui no torcedor que gravou, ainda tem cidadão querendo que ele saia do meu time, pai. E aí tá aqui, ó, ele aplaudindo, ó. Deixa eu colocar pra vocês aqui verem. Pai aplaudindo, ó. Esse é o momento que ele faz assim, ó. Tipo, aqui é meu lugar, sabe? Eu não vou sair daqui, tipo, aqui é meu lugar. Entendeu? Então, foi muito ovacionado pela torcida. Muito maneiro isso aqui também. Ele realmente jogou muito bem. Entrou muito bem no jogo, né? Entrou querendo realmente. E outra coisa, o preparação física dele tá melhorando, né? Ele tá emagrecendo novamente. Tô vendo o vigor físico dele ali muito melhor do que ele tava antes agora, um mês atrás, vamos dizer. Tava barrigudinho, tava gordinho, tá emagrecendo novamente, que é um ponto positivo pra caramba. A gente viu isso no Payet no início do ano. E se Deus quiser, vai ver o Payet agora de novo.
né? Felizmente essas lesões aí no meio do ano acabou, com o ano do Paí aí, esse quesito, e acabou engordando, quando voltou veio mais gordinho novamente, e se Deus quiser vai voltar fininho agora, vai ficar fininho de novo, que é muito importante o Paí no nosso elenco, ele pode agregar muito, né? E aí tá aqui também a classificação da tabela, como ficou, classificação do Brasileirão, como ficou aí, o Vasco continua na mesma posição com o 10º colocado, tá com 40 pontos. E aí, vamos esquecer zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento quando a gente tá com 32 pontos. Então, eu acho que. Acho não, né? Tenho certeza absoluta que isso aqui não tem mais chance. E agora avisar o G8, que o G pode virar G8. Um time brasileiro pode ganhar a Sul-Americana, tem o Cruzeiro e o Corinthians ainda. E a Libertadores, provavelmente, o Atlético hoje 3x0 do River, Botafogo 8, 5x1 no Penharol. Provavelmente vai ser uma final de brasileiros na Libertadores, né? Que é importante a gente saber aí também sobre isso aí, tá? Então, Galo 41 pontos, só que tá com um jogo a menos que o Vasco. A gente tá com 40, Galo 41 e o G8 tá 44. Se o Vasco joga o próximo jogo agora, segunda-feira, dia 28, contra o Bahia, que o Bahia é o 7º colocado com 46. Então a gente ganhando, a gente vai pra 43 pontos, fica 3 pontinhos do Bahia, que é o 7º. Então é muito importante essa vitória do Vasco no próximo jogo também, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Meio que uma análise da partida e tudo mais, né? É importante. Talvez hoje tenha livezinha de tarde. Se não tiver, eu aviso vocês também, tá? Então, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu ia falar live. Muito obrigado de verdade pela presença de todo mundo. Um abraço pra todos. Beijo no coração. Saudações vascaínas e um abraço. Uma ótima semana pra você, tá bom? Tamo junto.